Muito boa tarde, Maranhão! Muito boa tarde para você! São Luís do Maranhão, região metropolitana e todos os nossos municípios desse Maranhão gigantesco. Sejam todos muito bem-vindos. Muitíssimo obrigada por ter acesso ao seu lar. São 12h01, meio-dia e um minutinho, e eu sigo contigo até as 13h30. Você já sabe, né, aí do outro lado, que aqui só tem espaço para quê? Para informação, mas informação com muito bom humor, graças a Deus, porque aqui a gente quer exatamente isso, informar, mas de forma leve. Então vem com a gente, você tá em casa, né? Tem que estar em casa. Não esquece disso, você não tá de férias. Então liga a TV, chama todo mundo, reúne todo mundo, bora almoçar juntinho hoje? Que tal? Faz aquela selfie, manda pra mim aqui e é claro que a gente vai seguir com você participando desde agora, porque você já sabe, né? Por aqui é assim, a gente tá meio-dia todos os dias ao vivo com você e a nossa missão é seguir até as 13h30. Então vambora, porque eu já começo te informando, trazendo pra você o que é notícia. E olha, presta atenção aí do outro lado, porque subiu para 32 o número de casos suspeitos do coronavírus no Maranhão. E a Prefeitura de São Luís lançou um decreto com medidas de combate ao vírus. E como fazer com viagens adiadas ou canceladas? Você já tinha uma viagem marcada, precisou adiar ou cancelar? Daqui a pouquinho a gente vai saber ao vivo com o especialista como proceder na hora de requerer de volta esses valores ou então deixar para depois, para mais tarde. Afinal de contas, a gente está vivendo uma pandemia, né? Problemas de saúde mundial. Então daqui a pouquinho a gente vai esclarecer para você que está aí em casa e ainda nesta edição a gente traz informação policial porque uma mulher foi morta ontem com uma facada no pescoço durante um assalto aqui na nossa capital. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Vambora, Maranhão! São 12h02. Vambora, meu povo! Chega juntinho, você já sabe que a gente não pode pegar a mão. Mas a gente pode fazer o que, Alê? Vem, Alê! Assim, ó. Nossa dancinha. Ó. Tá. Não, peraí, de novo. Pá. Ó, isso é por enquanto. Você chega lá, pá, tá. Ninguém solta o cotovelo de ninguém. Tá combinado? Ninguém solta o cotovelo de ninguém. Ninguém solta o olhar de ninguém. E Kate, como é que a gente solta o olhar? E tu não sabe? Quando você lança o olhar para uma pessoa. Mas não é assim não, ó. Quando você olha para alguém, você já olhou para alguém hoje? Você já se preocupou em olhar para alguém hoje? Tô falando sério. Como é que a gente se preocupa? Não é só olhando não, gente. É de fato lançando o olhar e a atenção para o outro. Você sabia que a gente precisa pensar nisso? Será que esse momento que a gente está vivendo hoje não é para chamar a nossa atenção para tantas coisas que nós esquecemos no nosso dia a dia? Ou você acha que a gente só esqueceu de lavar a mão? Você acha que a gente só esqueceu de passar um sabão na mão? Não, gente. A gente não só esqueceu que tem que se proteger na hora de espirrar ou qualquer outra etiqueta de saúde. A gente tem esquecido de tantas coisas. Mas você aí em casa, talvez está tendo esse tempo, né? Se você já tem esse tempo, se volta um pouquinho para pensar no que você tem esquecido. Será que esse tempo não é para você relembrar coisas? Nós não estamos de férias. Vamos utilizar o nosso tempo em casa para melhorar, para sermos melhores, para a gente lançar um olhar para o outro e entender que a gente precisa ter solidariedade com o outro, tá? Pensa nisso. São 12h05, meio-dia e 5 minutos na nossa capital. 12h05, ó. E eu? Não pode dançar? É claro que pode dançar. Agora é que pode. A gente tá tudo em casa, não é? Eu não, né? Eu tô aqui trabalhando. Mas você tá aí em casa. Pega a turma, pega a criançada. Vamos fazer atividade, né?
Vambora, meu povo, vambora, meio-dia e 5 minutinhos, meio-dia e 5 minutos. Participa aqui com a gente, 91968622, 91968622. Cuidado pra tu não subir, viu? Ficar lá embaixo. 91968622, vou destacar aqui, ó, no nosso telão gigantesco a sua mensagem, a sua participação. Manda aqui pra gente. Kate, eu posso denunciar? Deve denunciar. Se você tá passando por alguma situação, tá chateado, tá aperreado, manda aqui pra gente, denuncia, porque a gente vai atrás da nossa missão de todos os dias, que é de informar com responsabilidade. 91968622. Já vou começar essa edição de hoje. Você que tem em casa, muita atenção, porque mais um programa nós vamos aqui atualizar informações necessárias para tranquilizar você aí do outro lado, tá? Olha, a gente começa o programa de hoje falando sobre os casos oficiais, mas os casos suspeitos que estão sendo registrados aqui no nosso Maranhão, tá? De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, até ontem foram registrados 32 casos suspeitos do novo coronavírus, tá? Reforçando, gente, que até o momento não há casos confirmados da doença aqui no estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, subiu para 32 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Maranhão. Os dados foram atualizados nesta terça-feira e, de acordo com a Secretaria, 5 casos foram descartados após exames para o Covid-19. Até o momento, não há casos confirmados da doença no estado. Os pacientes estão sendo monitorados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Ainda de acordo com a Secretaria, os casos suspeitos estão nos municípios de São Luís, Imperatriz e Caxias. Desde o início das notificações, foram registrados 57 pacientes com suspeitos da infecção por Covid-19 no Maranhão. Ao todo, 25 casos foram descartados após resultados dos exames. Então, você está acompanhando aí, a gente está abrindo o programa de hoje, falando sobre esses casos que são casos suspeitos e que estão sendo monitorados, tá? O número a cada tempo vai se modificando, o que a gente já espera, né? São 32 sendo monitorados, portanto, suspeitos. Se você ouvir alguma coisa diferente, você desconfia. São 32 casos suspeitos e que estão sendo monitorados, tá? E a qualquer momento a gente volta na nossa programação, em todos os nossos programas, jornais, atualizando para você aí em casa esses números que são números oficiais, tá? Mas olha, o Maranhão também já registrou, só este ano, 25 casos do H1N1 e 7 pessoas morreram. Lembrando que o governo do estado reservou 20 leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI, além de 140 leitos na área de isolamento do Hospital Carlos Macieira, tá? O hospital, ele é indicado no Maranhão para atender eventuais casos do Covid-19. São 12 horas e 9 minutinhos, 12 horas e 9 minutos. Começamos ainda há pouco e eu sigo com você, viu? Até as 13h30. Então participa aqui com a gente no 91968622. E agora a gente fala sobre o decreto que foi divulgado pela Prefeitura de São Luís, também fazendo uma série de determinações e lançando medidas de proteção contra o Covid-19. Entre todas essas medidas, a suspensão de aulas na rede municipal por um prazo de 15 dias. Tem também medidas voltadas a cirurgias, limpeza do transporte público da capital, a suspensão de cirurgias e a marcação de consultas por um prazo de 30 dias. O decreto publicado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior prevê uma série de medidas, entre elas a suspensão de cirurgias, limpeza do transporte público da capital, suspensão de marcação de consultas por 30 dias. O objetivo é disponibilizar mais leitos em unidades municipais de saúde para possíveis casos suspeitos do coronavírus em São Luís. Também estão proibidas as visitas nos hospitais do município, sendo somente permitida a troca de acompanhantes que não estejam apresentando sintomas de doenças respiratórias. O decreto determina que as empresas que atuam no transporte público de São Luís devem realizar a limpeza das barras, portas e outros locais que são tocados pela população com água, sabão e álcool. O município também suspendeu a realização de eventos públicos ou privados
incluindo os eventos culturais que são realizados pela Prefeitura, como a Feirinha São Luís. Além disso, as atividades do Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso foram suspensos por 30 dias. Muito bem, então tá aí a atualização de mais uma informação, relembrando, recapitulando com você que está em casa. Veja bem, nós temos um decreto que foi divulgado pelo governo do estado com uma série de medidas e medidas de prevenção, incluindo a suspensão de aulas na rede estadual de ensino, incluindo a questão das idas aos restaurantes, adequação desses estabelecimentos na hora de receber as pessoas. Tem também medidas voltadas aos servidores da saúde, foram suspensas as férias de quem trabalha diretamente com a saúde. Agora nós temos também um decreto da Prefeitura de São Luís, temos a suspensão de uma série de órgãos do Judiciário. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar também outras suspensões. Então você que está em casa, fique atento, tá? E eu vou continuar durante todos esses dias chamando a sua atenção para uma situação. Todos esses órgãos, todas essas esferas, sejam elas do Estado, sejam elas do município, federal, estão suspendendo atividades. Isso não é uma questão de, vamos lá para um recesso, né? Vamos lá suspender para que as pessoas não tenham o que fazer. Não, não são férias. Estão sendo suspensas atividades para resguardar a nossa vida, a nossa saúde. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Ficando em casa. A Kate, é um saco ficar em casa, jura? Sério? É pior o quê? Pegar alguma coisa e parar no hospital? Hein? Não, né? Eu acho que essa balança é um tanto quanto desigual. Então, se a gente está tendo a possibilidade de ser afastado dessa rotina, então vamos permanecer em casa. E não adianta deixar as crianças em casa, deixar os jovens em casa e você cair no mundo, se mandar para shopping, se mandar para Rua Grande, se mandar para viajar e daqui a pouco volta sem nem saber o que pegou. Tá? Nós estamos falando de um vírus. Então, se existem essas medidas, então vamos adotar todas as medidas. São precauções. São 12 horas e 13 minutos, 12 horas e 13 minutos. E a rotina, gente, de grandes estabelecimentos, a exemplo de shopping, aqui da capital, também está sofrendo alteração. A repórter Nice Ribeiro, ela entra agora ao vivo com a gente para falar exatamente dessas mudanças. Muito boa tarde, Nice. Nice aí antenada sempre na informação permanente, tá aí com seu celular na mão. Nice tá lá. Daqui a pouquinho a gente vai com a Nice. A Nice está ali, muito provavelmente, monitorando aqui também o nosso jornalismo, a nossa redação, que está em contato contínuo. Olha, isso não é brincadeira, gente. O primeiro programa, confirma comigo, Bueno, a primeira turma que chega aqui na TV Difusora, chega a que horas? 5 horas da manhã os profissionais começam a chegar, tem alguns que chegam até antes disso, tá? Então, desde esse horário, tá todo mundo numa missão só, apurar esta informação para poder em todos os nossos telejornais e programas levar para você com muita responsabilidade todo esse assunto, tá? Não só na nossa capital, mas também nas praças em todo o nosso Maranhão, a quem eu quero agradecer, que também estão em cadeia conosco aqui, interligados nesse mesmo assunto. Agora eu volto lá com a repórter Nice Ribeiro, ela que já está posicionada, vai conversar com a gente agora sobre essa mudança na rotina desses grandes estabelecimentos. Muito boa tarde, Nice. Ainda agora a gente acompanhou aqui que você estava aí antenada já, muito provavelmente em contato com a nossa redação, dizendo aí e passando informações. Seja bem-vinda. Obrigada, Kate. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Aqui atrás vocês estão observando, né, um movimento bem menor do que a gente costuma ver durante a semana, durante o final de semana também nos shoppings, né? A movimentação ela é bem pequena e isso também porque os shoppings já estão tomando aí algumas medidas com relação aos horários de funcionamento desses shoppings aqui na capital. Pelo menos 2 já se manifestaram por meio de nota e informaram que vão alterar o funcionamento para os próximos dias, aderindo aí também ao plano que vem sendo divulgado a nível nacional com relação ao coronavírus, né? A pandemia do coronavírus. Aqui
no Shopping Rio Anil, o funcionamento de segunda a sexta vai ser de meio-dia, não mais de 10 horas, né? De meio-dia até as 8 da noite, nos finais de semana, no sábado e no domingo. O horário deve ser mantido na praça de alimentação e com relação às lojas, devem funcionar de 1 da tarde até as 8 da noite. No caso do São Luís Shopping, eles também a partir de amanhã, a partir desta quinta-feira, vão alterar esse horário de funcionamento. Durante a semana, de segunda até sábado, o horário vai ser de meio-dia até as 8 da noite. E no caso do domingo e também nos feriados, a praça de alimentação mantém o horário normal e as lojas devem funcionar de 1 da tarde até as 8 da noite. Os demais shoppings ainda estão definindo esses horários. A gente ainda não tem essa informação ao certo para passar, mas claro, eles devem divulgar nas próximas horas a alteração nesse horário de funcionamento dos shoppings. Kate. Nisso, a gente está percebendo aqui uma série de alterações em toda a rotina e o que a gente sabe que de verdade é necessário num momento como esse. A gente tem a alteração em 2 grandes estabelecimentos. E aí, daqui a pouquinho, a gente entende que o curso normal deva ser exatamente esse. Daqui a pouquinho, a Anice volta aqui com a gente, trazendo, então, outras informações, inclusive respondendo perguntas. Ela vai estar com um especialista ao vivo, falando sobre essa questão de adiamento, né? E, Kate, eu tenho viagens e aí eu tenho que adiar, porque eu não posso perder. Eu gastei meu último dinheiro comprando esse bilhete e reservando hotel. E agora? Aí cruza os braços, né? Calma, para tudo nessa vida tem jeito. Daqui a pouquinho a gente vai responder esses seus questionamentos, tá? São 12 horas e 17 minutinhos, 12 horas e 17 minutos. Agora a gente vai acompanhar o decreto que também foi divulgado pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, o vereador Osmar Filho. Ele assinou essa resolução administrativa, assinou ontem, tá? Adotando então regras e procedimentos de prevenção, claro que contra o coronavírus. As medidas adotadas pela Câmara Municipal de São Luís já começaram a valer e devem durar pelo prazo de 30 dias. Entre elas, a realização de apenas uma sessão plenária somente às terças-feiras, às 9 horas. O acesso do público à galeria do plenário também será restrito. Servidores com idade acima de 60 anos serão liberados. Os setores administrativos da Câmara vão continuar funcionando normalmente, porém, deverão se adequar às restrições adotadas. Apenas servidores terceirizados, profissionais de veículo de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições no âmbito nacional e prestadores de serviços terão acesso à casa. Outra medida muito assertiva, né? Gente, aglomeração é quente, que é aglomeração, pelo amor de Deus. Teve mais de 2, 3, tu já sabe que tem que sair de perto, né? Porque você não sabe, não está escrito na testa. Nós temos aí um período de pelo menos 14 dias que precisa esperar para saber se manifesta algum tipo de problema, né? E aí, meu povo, temos que ficar alerta, né? Ligado o tempo inteiro. 12 horas e 18 minutinhos e em meio, né, à administração dessa pandemia do coronavírus, medidas estão sendo adotadas para prevenir e combater o novo vírus. Aqui em São Luís, novos leitos de UTI e área de isolamento para os casos graves da doença estão em obra acelerada no Hospital Carlos Macieira. Aqui no Hospital Genésio Rego está prevista a implantação de pelo menos 50 novos leitos para a rede estadual de saúde e a obra já está em fase de acabamento. Sobre o assunto eu vou conversar agora com Albino Paiva, que é chefe do setor de engenharia da Secretaria de Estado de Governo. Albino, primeiro assim, essa obra, ela prevê o que exatamente aqui para o Hospital Genésio Rego? Como é que está a obra? A obra da Segov, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, ela tem o intuito de combater a epidemia que está se assolando no país do coronavírus. Ela vai garantir a ampliação de 50 novos leitos, com o intuito aí de fazer o isolamento desses pacientes e, sobretudo, leitos adicionais para garantir o eficaz combate. Você me falava que toda a obra, todos os leitos, na verdade, eles serão divididos em pavilhões, né? Como é que vai ser isso? Serão 3 blocos com ampliação dos 5 totais que o prédio tem, né? A obra segue em ritmo acelerado, 24 horas ininterruptas, obviamente com a oscilação dos profissionais, e segue em ritmo dentro do cronograma previsto até o fim do mês. Qual que é a previsão para já atender, receber os pacientes aqui? A previsão é que a gente finalize a obra até o dia 28 de março desse mês, já garantindo aí um equipamento público com qualidade.
Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Nice Ribeiro para o Hora D. Muito bem, tá aí a repórter Nice Ribeiro. Olha, quero fazer uma correção. Tanto o Carlos Macieira, que está sendo preparado aí para receber com relação ao hospital de referência, como também está sendo construído esse hospital Genésio Rego, que fica localizado lá na Vila Palmeira, uma importante área. Então, são 2 grandes equipamentos que serão colocados à disposição numa estratégia de prevenção já para acolher, para receber esses casos, tá? 12 horas e 21 minutinhos, 12 horas e 21 minutos. E olha, uma outra preocupação são, na verdade, nos presídios, né? Já foram, inclusive, adotadas algumas medidas contra o Covid-19. No Maranhão foram elaboradas notas técnicas com orientações sobre a doença, entre elas a suspensão de visitas sociais nas penitenciárias federais por um prazo de 15 dias. São pelo menos 7 medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A partir desta quarta-feira, por exemplo, está proibido o acesso aos presídios de pessoas que façam parte do grupo de risco. Já a partir da próxima segunda-feira, as visitas serão limitadas a 1 pessoa por interno. Hoje esse plano já foi atualizado, então nós já estamos na versão 2.0, com a inclusão de novas ações e também alterações de algumas. Alterações devidas a diversos fatores, dentre eles o surgimento, a partir de hoje, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução do Tribunal de Justiça e também de uma instrução normativa interna aqui da própria Secretaria. Também foi montado um sistema com atendimento 24 horas para a comunicação de sintomas, repouso em casa para servidores com sintomas de resfriados, restrição de acesso por advogados e adaptação nas unidades. O secretário reforça que as medidas são importantes para manter a saúde de internos, servidores e visitantes e que será necessária a compreensão de todas as partes. Segundo ele, as determinações devem ser alteradas à medida que casos confirmados pelo novo coronavírus forem avançando. Vai depender muito do comportamento aí da questão do Covid-19 e outros tipos de gripe também que possam vir a gerar problema no próprio sistema prisional. Então vai depender muito disso. Pode ser atualizado diariamente, semanalmente, pode ter maiores restrições ou até mesmo menos restrições. Vai ser diante do desenrolar dessa situação que a gente está enfrentando. Outra grande preocupação, né? Esta comunidade. E aí a gente precisa ficar atento por aqui, a gente vai ficar monitorando também, afinal de contas, né? É importante, um assunto tão importante quanto todos esses que estão sendo levantados. Inclusive a nossa produção já entrou em contato, já temos informações, Bueno, sobre a situação dos trens de passageiros e também relacionados aos ferries. A gente está aguardando aqui uma informação oficial para poder também passar para vocês quais são as medidas que serão adotadas, porque são necessárias também, né? Uma vez que a gente fala de aglomeração. São 12 horas e 23 minutinhos, agora 12 horas e 24 minutos. Você que está em casa, está acompanhando a gente, está almoçando por aí, muitíssimo obrigada, tá? Muito obrigada pela confiança que você coloca aqui no nosso sistema difusora, no nosso Hora D, todos os dias, acompanhando as informações, estando aí agora nesse momento, que é um momento todo diferenciado, onde todo mundo precisa se unir em prol de um só objetivo, né? A prevenção. E quando a gente se previne, a gente está ajudando os outros ali no nosso entorno exatamente a fazerem o mesmo movimento. E esse é um momento que tem e é para juntar as famílias. Você está percebendo isso, né? O momento em que a gente precisa chamar os filhos, chamar a família inteira e dizer, vamos aqui fazer a nossa parte, né? Vamos aqui, você já sabe lavar a mão? Ou você esqueceu? Não é vergonhoso isso não. Às vezes a gente fica naquela dúvida, tem que lavar o dedo, tem que lavar o quê? E aí, vamos chamar o outro? Vamos perguntar, mas vamos informar também, né? Olha, a gente vai conversar agora e mostrar para você como é que está sendo, né, com as crianças em casa, os pais precisando alterar a rotina. O que você tem feito para prender a atenção do seu filho aí? Olha, os detalhes a gente vai acompanhar agora com ela na reportagem Andréa Brito. A suspensão das aulas adotada como medida de prevenção ao novo coronavírus alterou a rotina de Melissa, que mesmo sem ir à escola sabe que... Eu não estou de férias, por isso eu continuo estudando ainda pela plataforma da minha escola, porque eu não posso ficar só jogando, comendo, eu também tenho que estudar.
Entre uma atividade e outra, a estudante do 6º ano faz uma parada para higienizar as mãos. Uma lição que ganhou reforço nesses tempos de reclusão obrigatório. Explicou e eu fiquei um pouco com medo, mas é só higienizar bem a mão, tossir do jeito certo e aí se prevenir. E de acordo com esta educadora, é fundamental que os pais estabeleçam uma rotina de atividades para as crianças, lembrando sempre que não são férias e, principalmente, explicar a situação para a turminha. A primeira coisa é informar a criança o que está acontecendo no país. Então, a criança ela tem que estar ciente que não é momento de férias, porque quando você encara o fato de não ir para a escola, é um momento que é férias, então você vai só brincar. Então, não é um momento de férias, porque não é um momento para sair de casa. Então, o ideal é que a criança ela tenha uma rotina em casa, então ela tenha uma rotina para acordar, para almoçar, para jantar, para estudar. A pausa forçada nas escolas impôs aos pais um outro grande desafio: colocar a galerinha no modo ocupado. Fernanda continua saindo para trabalhar, mas programa as atividades que os filhos vão fazer durante o dia. Todo dia, por meio de aplicativo, a escola manda o dever de casa, eu acho isso fundamental. Tem um intervalozinho para eles assistirem a televisão, para eles jogarem videogame, para brincar de boneca, no caso da minha filha, que adora ficar brincando de boneca, de casinha. Também tem a questão do descanso, mas eles gostam de estar desenhando. Então, buscar recursos, buscar coisas de papelaria que eles adoram, recortes, colagens. Pietro, de 6 anos, e Sofia, de 4, estão driblando a quarentena com desenhos, lápis de cor, higiene e muita informação. Além dos cuidados, a mãe aponta a necessidade de se manter a calma para não criar pânico entre as crianças. A nossa preocupação vai além do que se pode fazer e também passar informação. O que eu acho muito importante é justamente não deixar de falar a verdade para o teu filho. Porque, claro, que a gente fica preocupado, mas a gente mantendo tranquilidade, falando assim, filho, você está dentro de casa, está seguro. Bonitinho. Que coisa mais linda. Tem como voltar aqui essa imagenzinha do final, né? Tão pequenininho, eu chamo Pitutuquinho, né? Tão Pitutuquinho, pequenininho, meu Deus, mas tá ali, ó, naquele movimento que todo mundo já sabe que tem que fazer. Ó, vamos voltar aqui, vamos mostrar aqui, olha que coisa bacana. Pequenininho, tá aqui a duplinha em casa, lá no banheiro, fazendo seu deverzinho de casa, que compõe essa nossa etiqueta de saúde. E tá aqui, ó, desde pequenininho aprendendo. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil prender a atenção dessa galerinha em casa, mas também eu tenho uma outra sugestão aqui. Chegou para mim ontem, inclusive foi o Fábio Henrique. Muito obrigada, viu, Fábio, por ter me lembrado disso aqui. Olha, contação de histórias, Fafá Conta, @Fafá Conta. É lá no Instagram. É uma contadora de histórias que você pode colocar lá no Instagram e conferir. Ela tem todo um cronograma contando histórias para essa criançada. E aí você tem lá, ó, os horários, 10h30, 11 horas, 11h30, meio-dia e 30, 15 horas, o dia inteiro. Você escolhe lá um horário e passa para a criançada. Contação de história, olha que bacana, uma atividade que pode ser feita com a criançada nesse período, né? O negócio, gente, é criar oportunidades com muita criatividade para poder manter essa criançada aí tranquila, né? E também fazendo atividades durante o dia. Eu recebi aqui uma imagem só para a gente poder distrair como o brasileiro é criativo. Gente, vamos lá. Home office em casa. Como é que faz com a criançada? Olha aí como é que faz com a criançada. Brasileiro criativo, meu Deus. Não vai fazer isso por menino em casa, até pelo amor de Deus, viu? Isso aqui é só pro povo descontrair. Não vai não, porque isso aqui é muita maldade. Tudo controlado, tudo segue controlado em casa. Brasileiro, tem que ser estudado. Olha, meio-dia e 30 minutinhos, meio-dia e 30 minutinhos. Agora a gente fala sobre mais uma das medidas que estão sendo adotadas pelo governo do estado, que é manter exatamente uma distância de até 2 metros entre as mesas que estão localizadas em bares e restaurantes, tá? A gente vai ver na prática, como é que tem sido isso nos estabelecimentos e toda essa readequação.
No restaurante de Dona Dica, localizado no centro histórico da cidade, as mesas ainda não foram modificadas respeitando o distanciamento de no mínimo 2 metros uma da outra, conforme recomenda decreto do governador Flávio Dino. Mas, segundo ela, essas adequações ocorrerão muito em breve. Até porque as pessoas mesmo já têm consciência, eles não sentam perto das mesas, o salão fica vago, né? Poucas pessoas, aí eles já procuram sentar em uma mesa, sentar em outra. Entendeu? Mas eu vou providenciar, né? Ter que tirar algumas mesas para ver o que pode fazer. O decreto publicado pelo governo do estado nesta segunda-feira com medidas de combate ao Covid-19 determina, entre outros itens, que além do distanciamento de mesas dentro de restaurantes, bares e similares, que esses estabelecimentos devem garantir ainda ambientes arejados. O cumprimento dessas normas tem sido alvo de fiscalização das equipes do PROCON. Os trabalhos tiveram início nesta terça-feira. Essa primeira visita é de orientação para que os estabelecimentos, os fornecedores estejam cientes a respeito do decreto e, em um segundo momento, caso seja verificado que esses estabelecimentos eles não estão atendendo ao que foi estabelecido nesse decreto, o estabelecimento é passível de sanções administrativas. Nos últimos dias, o movimento no estabelecimento caiu em mais da metade. A proprietária acredita que esse sumiço da clientela já é uma consequência da disseminação do coronavírus pelo mundo. A preocupação agora é que essa queda afete drasticamente as finanças. Eu já dei férias, já antecipei as férias do pessoal por conta do movimento, né? A gente fica preocupado o que pode acontecer com os funcionários, né? Porque como é que uma empresa vai ter um funcionário se ela não vende para poder arcar com as despesas? Nessa primeira fase dos trabalhos, cerca de 50 restaurantes e bares em São Luís serão fiscalizados. Depois haverá uma segunda visita do PROCON em cada um desses estabelecimentos. E caso as medidas não estejam sendo obedecidas, aí sim, os responsáveis serão punidos. Eles são passíveis a essas sanções, que vão desde advertência, multa ou, em alguns casos, até a suspensão temporária de atividade. São 12 horas e 32 minutinhos. A gente sabe que indiscutivelmente vai afetar, né? Vai afetar porque as pessoas precisam se preservar, precisam obedecer a todas essas medidas que estão sendo estipuladas nesta esfera municipal, estadual e também federal. E por falar em federal, gente, ontem o ministro Sérgio Moro estava falando, inclusive, em poder de polícia, caso as pessoas não obedeçam exatamente a todas essas medidas que estão sendo divulgadas em prol exatamente da prevenção. Então, não é possível que a gente precise contar com isso para poder saber que tem que ficar nesse refúgio social, ou seja, dentro de casa. Se você pode evitar, não vá sair, né? Não vá sair. Até para não depois uma pessoa não ter que te acompanhar. Isso é um absurdo, né? É a consciência que tem que ser gerada a partir de todos nós e gerada aqui, ó, desde a ponta, que é dentro da nossa casa. Porque aí a gente não pode olhar para o lado e dizer, oh, meu Deus, fulano não está cumprindo. Mas e você, está fazendo isso? Né? A gente costuma sempre olhar para o outro para depois fazer o nosso exercício interior, o nosso exercício dentro da nossa casa, né? E a casa que eu estou falando é aqui, ó, dentro da gente. Meio-dia e 34 minutinhos, meio-dia e 34 minutos. Olha, e em razão de todas essas recomendações e que a gente insiste em reiterar todos os dias aqui, vai ser permanente, viu? Feitas pelas autoridades e com essa colaboração de toda a mídia e a mídia mundial, tá? Que é necessário a gente se voltar para a saúde, né? Muita gente, infelizmente, optou pelo retardamento, adiamento ou então o cancelamento de viagens e voos, evitando assim a disseminação do vírus. Com isso, aumentou também o número de reclamações no PROCON. Mas e aí? Como proceder na hora de realmente pedir aí esse reembolso? Neste hotel da capital, as consequências da pandemia estão sendo sentidas desde o início da semana. A taxa de ocupação já caiu em torno de 20%. O hotel fecha em média por semana com 60% de ocupação. Nós temos 216 quartos e aqui é o maior hotel supereconômico do Maranhão em número de quartos. Então essa queda de 20% são 42 quartos para a gente, 42 quartos diariamente. Então, se você multiplicar aí na semana, 42 vezes 7, são muitos room nights perdidos. Em relação às reservas que já tinham sido feitas,
todos os pedidos de cancelamento estão sendo atendidos sem cobrança de taxa alguma. E essa regra vale para todos os serviços que envolvem o setor de turismo. Por se tratar de uma pandemia declarada, companhias aéreas, por exemplo, terão ou que ressarcir clientes que desistirem de viajar ou oferecer outras opções, inclusive a remarcação da passagem para uma data futura. O risco à vida, saúde e segurança do consumidor. O consumidor não quer ter acesso àquele local, ele está na iminência de ficar doente, enfim, com a questão do novo coronavírus. Então, nesse momento, a empresa está agindo contra as normas de proteção e defesa do consumidor e por isso fica passível de sanção, como multa, advertência e outras mais previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consumidores que não tiverem a garantia desses direitos poderão acionar essas empresas nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. O atendimento presencial é mantido, está mantido, o consumidor pode nos procurar, mas orientamos sempre que procure os canais, até por essa questão das aglomerações, para evitar as aglomerações, procure os canais digitais, à distância, e que estão sendo ampliados. Nós temos um plano de ação para atender os consumidores de forma ampla, com bastante informação e não vai ter nenhum prejuízo para ninguém. Por enquanto, o hotel tem adotado medidas que ajudam na prevenção do novo coronavírus. Recomendações válidas tanto para hóspedes como para os funcionários. Os recipientes de álcool gel estão disponíveis em todos os ambientes, para que se possa fazer a higienização das mãos. A gente tem reforçado com a equipe que utilizem o álcool em todas as áreas, corrimões, esteja disponível álcool no restaurante, na recepção e sempre orientando os hóspedes a lavar a mão. A gente tem as nossas redes sociais, que a gente tem divulgado essas medidas da Organização Mundial da Saúde e medidas que o governo também tem nos orientado. Tudo isso exatamente para garantir o funcionamento aqui do estabelecimento. O pleno funcionamento e que ninguém fique em risco aqui dentro da unidade. Muito bem, 91968622, 91968622. Alô, Camilinha, tá no Instagram, um beijo pra você. Obrigada pela participação, tá? Olha, você pode, através desse número também, 91968622, tá aparecendo aqui, ó, na telinha? Pois é, você pode fazer perguntas, tá? A gente vai agora, ao vivo, voltar com a repórter Nice Ribeiro. Ela tá com o advogado Dr. Ted Anderson. Ele vai esclarecer pra gente como proceder diante a esses casos de desistência ou então de cancelamento de viagens em razão da pandemia do coronavírus. A gente vai agora conversar com ele, você vai podendo então mandar para a gente aqui pelo 91968622 e a gente transmite aqui para a nossa repórter Nice de volta com a gente, falando agora sobre o como proceder nesses casos. Oi, Kate. Claro, todo mundo foi pego de surpresa, devido a essa pandemia do coronavírus e existe muita coisa que envolve toda essa situação e a gente vai esclarecer agora para o consumidor que está em casa. Eu vou conversar com o Ted Anderson, que é advogado, e a gente vai falar sobre o direito do consumidor. Ted, você estava me explicando agora há pouco que existem duas relações nessa história toda, que é a civil e a de consumo. Para as pessoas que estão em casa entenderem, o que significa isso, o que as pessoas precisam saber com relação aos seus direitos nesse momento? Primeiramente, tem que se detectar qual é o tipo de relação envolvida. Vamos lá. As relações padrões são as relações de consumo. Por exemplo, você compra uma passagem aérea, você faz a inscrição numa academia. Então, essas são claras relações de consumo. As relações civis normalmente se dão com pequenas empresas ou com contrato de pessoas físicas, um com relação ao outro. Então, essas relações civis são relações que entram no que a gente chama de teoria subjetiva. Então, precisaria provar que há uma onerosidade e há uma imprevisibilidade. Então, esse tema tem que ser tratado caso a caso. Agora, o que interessa para nós? As relações de consumo. Nas relações de consumo, precisa absolutamente identificar só se há onerosidade. E nessa onerosidade, o importante é que se perceba que não é apenas uma onerosidade financeira. Vamos lá, estamos diante de uma onerosidade cabal de saúde pública, que é o caso. Há um decreto do governador Flávio Dino no sentido de suspensão de várias reuniões, de vários eventos. Há também suspensões na Seara Federal, órgãos públicos diversos. O Tribunal de Justiça ontem já suspendeu as sessões, então isso tudo terá influências diretas com as relações de consumo das pessoas. Então vamos lá. Exemplo específico para que todos entendam. Passagem aérea. Você acabou de comprar uma passagem aérea.
Há uma certa companhia que já determinou que ela fará remarcações de passagem aérea até o dia 31 de dezembro, sem nenhum ônus ao consumidor. Mas vamos lá. Se dia 31 de dezembro você não quiser viajar até essa data, ou não puder viajar, ou não tiver mais interesse, imagine que foi um casamento que você perdeu. Vou viajar para quê? Novamente, você tem direito de toda a devolução do seu valor, porque o ônus da atividade econômica é do empresário. Agora a gente vê que é uma via de mão dupla, né? Existe o lado do consumidor, mas também existe o lado do empresário. Nessa situação das passagens especificamente, o consumidor, ele pode cancelar sem ter custos? Ou isso não seria viável? Não, é absolutamente viável, como a gente explicou. Pela teoria objetiva, havendo onerosidade de saúde pública, e eu vou lhe dar um exemplo. O meu caso, eu tinha uma viagem marcada para esse final de semana e vou cancelar. Não vou mais viajar e não sei se me interessa viajar até dia 31 de dezembro. Então, isso vai ter que se dar tato a tato com as empresas devem refletirem, porque senão sofrerão muitas demandas judiciais. Isso se aplica também aos seguros de viagem? Aplica sim. Essa relação do seguro ela está vinculada à própria passagem, à própria viagem, propriamente dita. E essa também é uma relação de consumo. Então, está afetada nesse caso específico. Certo. Agora a gente estava conversando agora há pouco aqui, Kate, e também para você, telespectador que nos acompanha, com relação à questão trabalhista, né? Nesse momento a gente tem a relação de consumo, a relação civil, mas vai haver mais na frente essa relação trabalhista, porque, claro, toda essa pandemia afetou muito o comércio no geral, né? Acho que o que cabe saber com relação aos direitos trabalhistas? Com relação aos direitos trabalhistas, a gente vai começar a sentir essas afetações, principalmente a partir de 15 dias desse prazo. Vamos lá, vamos fazer uma analogia quando tu tens um funcionário doente. Quando tu tens um funcionário doente, depois de 15 dias tu vai lá e ingressa para a Previdência e a Previdência vai pagar aquela segunda parte, né? Carteira assinada, tudo bonitinho. E nesse caso, que o funcionário não está doente, mas há um problema, uma pandemia de saúde e um afastamento geral das atividades, teoricamente, alguns empresários, e é de direito, eu imagino, fazer com que leve esse ônus para o Estado. Também, o Estado deve, aí, de repente, arcar com parte desse ônus da atividade, porque imagina um funcionário, por exemplo, ou um empresário, que tem uma atividade que demanda necessariamente de pessoas comprando o tempo todo. Tem 10 funcionários na folha de pagamento. O que ele vai fazer? Ele vai demitir os funcionários. Ele vai demitir, porque efetivamente ele não tem como se autossustentar, o negócio ficaria insustentável. Então, assim, os estados, os empresários devem sentar, devem dialogar, de repente vai haver diminuição de carga de salário, carga horária, diminuição de salário, as questões trabalhistas, certamente, daqui a uns dias, principalmente pós 15 dias, começarão a influenciar no dia a dia do Brasil. Certo. Agora, eu só queria voltar um pouquinho com relação às viagens, porque a gente falou de cancelamento de passagem, mas aí não é só passagem, né? Tem o hotel também, tem os passeios, de repente, que a pessoa quer fazer naquela localidade. E como é que fica tudo isso? Tudo isso, especificamente, se trata de relação de consumo. Então, não há problema nenhum. Quando identificado a relação de consumo, a gente só precisa de um elemento, a onerosidade. Eu não tenho mais como viajar porque é uma questão de saúde pública. Foi exatamente o caso que eu me encontrei, porque eu já cancelei hotel, já vou cancelar passagem de avião e qualquer outra atividade que você tiver, por exemplo, marcado, imagine para aquelas pessoas que viajam, por exemplo, para aqueles parques temáticos, né? Já comprou os convites, o show, tudo isso tem que haver a devolução. Agora imagine o prejuízo. Quem vai arcar? Teoricamente, quem arca com risco da atividade econômica é o empresário. Só que nós estamos tratando de uma relação de saúde pública mundial. Então, isso tudo deve e será ponderado e certamente nos bancos do judiciário. Certo. Agora, está suspenso. Está suspenso, é verdade. Agora sim, eu comprei uma passagem por meio de uma agência e eu preciso fazer esse cancelamento. Eu posso fazer esse cancelamento diretamente com a empresa ou eu preciso fazer isso por intermédio dessa agência? Por uma questão já de costume, de já saber como se trata essa demanda, normalmente esses cancelamentos são feitos direto com a agência. Aí a agência vai lá e cancela. Aí tu vai estar diante de um outro problema. Qual é o problema? Porque a agência cobra uma taxa para fazer a compra dessa passagem. Ela deve lhe devolver o valor integral pago. Lembremos, teoria da responsabilidade objetiva. Onerosidade, tem que devolver o dinheiro. Tá certo. Muito obrigada, viu, Ted? Essa entrevista foi esclarecedora para todo mundo, mas claro, a gente tem que analisar cada caso, é um caso, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, e precisa ser analisado. Tá certo? Kate, é com você.
Muito bem, Nice, obrigada. Muito obrigada também ao Dr. Ted Anderson, que sempre está com a gente aqui. Beleza, trazendo valeu. informações precisas, né? Você está vendo como é sério, né? E a gente precisa estar antenado. Informação é tudo, tá? É seu direito, é o direito do consumidor. E num momento como esse, a gente precisa estar muito antenado daquilo que a gente, de fato, tem direito. Vamos logo direto lá para a rádio. São 12 horas e 45 minutinhos, 12 horas e 45 minutos. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Robson Júnior para saber a movimentação, como é que está sendo por lá, como é que está acompanhando, como é que eles estão acompanhando toda essa movimentação nesse nosso cenário local, estadual e também todo o nosso país e no mundo, tá? Já já com o Robson Júnior aqui ao vivo. Mas olha, com o objetivo de evitar aglomerações, alguns órgãos federais, estaduais e municipais estão modificando os horários e também a prestação de serviços. O INSS, por exemplo, tem oferecido um atendimento via internet, mas em alguns casos também está adiando alguns serviços. Johnny chegou cedo à agência bancária. Antes mesmo de abrir, já estava na fila. Não queria perder tempo e evitar aglomeração. Pensando no coronavírus, só veio à agência porque foi o jeito. Consultar meu saldo do meu FGTS, que não está aparecendo no aplicativo da Caixa. Aí eu vim consultar, ver o que está acontecendo. Pensando na pandemia do coronavírus, assim como em outros estabelecimentos, os bancos também querem restringir a ocupação de uma grande quantidade de pessoas dentro das agências. A Federação Brasileira de Bancos emitiu o alerta para clientes que têm alguma demanda a resolver, que possam procurar canais de comunicação digitais e evitar aglomerações nas agências. A Febraban informou que os 5 maiores bancos associados vão atender pedidos de prorrogação por 60 dias dos vencimentos de dívidas de clientes, pessoas físicas e micro e pequenas empresas. Além disso, os bancos determinaram o reforço nas medidas de higienização pessoal e das instalações bancárias. Apesar de até amanhã desta quarta-feira não ter sido confirmado nenhum caso de Covid-19 no Maranhão, para o presidente do Sindicato dos Bancários, as medidas de prevenção adotadas são de extrema importância para bancários e clientes. As agências bancárias são um local de grande aglomeração de pessoas, locais que não têm ventilação, já que são totalmente fechados, e isso pode gerar um aumento e espalhar o vírus. Então os bancos têm que tomar medidas drásticas nesse momento e evitar que o país tenha um surto de pandemia, dessa pandemia do coronavírus. Seu Moacir foi ao banco porque o serviço não era possível por meio do celular pelo aplicativo. A gente tem hoje a facilidade de transferir, se for algum pagamento que não seja, no meu caso, que é cash, né? Mas dá para utilizar o sistema online sem correr riscos. Se eu precisar de dinheiro vivo, aí não tem como, só no caixa eletrônico. Aí não teve jeito. Não teve jeito, porque é um pagamento que eu preciso fazer em dinheiro, não daria para fazer online. E a conta não espera também, né? 12 horas e 48 minutinhos. Agora a gente vai ao vivo para lá para o estúdio da Difusora FM conversar com ele, Robson Júnior. Ele está no ar, mas está ouvindo a gente. Muito boa tarde, Robson. Boa tarde, eu sei que hoje o tempo urge, há muita informação. Eu estou aqui só para conectar com os ouvintes, telespectadores, em relação a uma cena que eu vi. Agora pela manhã, um dos shoppings aqui, o de Jaracati, ele já estava fazendo as medidas, medindo ali a distância entre as mesas e a mudança de horário, que é super importante. A partir já de amanhã, os shoppings vão funcionar a partir do meio-dia e encerrar os seus horários não às 22, mas exatamente às 20 horas. São definições, foram coisas definidas aí, inclusive, pelo governo do Estado, e é super interessante que as pessoas sigam. Eu estava perguntando, inclusive, sobre transporte coletivo, fiz contato agora há pouco, há 10 minutos, com o pessoal do SET, e dentro, ainda hoje, eles vão falar de algumas regras, algo que vai acontecer em relação aos transportes coletivos, minha cara. Olha, Robson, adiantar aqui também que ainda há pouco a gente colocou um decreto com as medidas previstas pelo município. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior divulgou isso e entre essas medidas também estão estabelecidas aí algumas modificações com relação à prevenção no transporte público. Então, a gente está muito bem antenado aqui, informando. Na hora que saírem aí essas medidas, você avisa aqui pra gente, que é pra gente também conectar com esse nosso público da TV. Com certeza. Até amanhã, Kate. Até, Robson. Tá aí Robson também, acompanhando de perto, junto com a produção,
tudo que é informação, tá? 91968622, eu tô indo pro intervalo muito rapidinho. Na volta, a gente volta dando aquela moral para você na sua mensagem e, claro, na sua imagem. Não sai daí não, porque eu tô indo e tô voltando já falando sobre uma modificação que também é importante acerca da Via Sacra, tá? Ela foi adiada aqui em São Luís, esse que é um grande espetáculo feito todos os anos. Não sai daí não, que eu tô voltando. Enquanto isso, é claro, a gente vai se olhando, né? Se vendo ali, ó, na TV. Tô de volta, meu povo, tô de volta com o nosso Hora D, são 12h e 54 minutinhos. Cadê nossa sirene, rapaz? Cadê a pipoca? Bota aí nossa sirene. Então, vambora convocar todo mundo, convocação geral nesse nosso Hora D. É todo dia, você já sabe, é o meio-dia. Eu sigo contigo até as 13h30 e essa sirene aí, ó, é pra lembrar você que aqui você tem informação e você também tem prestação de serviços. Vambora, porque eu já te digo que, ó, a gente tá num mês todo especial. Sabe qual é? É o mês do cliente Canopus, exatamente. Presta atenção nas ofertas que a gente reservou pra você e decidiu, é claro, que todo esse mês você vai, então, ter a possibilidade, você vai decidir. Se você quiser sair do aluguel, o momento é agora. E é claro que para isso, a gente traz para você essa informação especial. Vamos lá, gente. Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o empreendimento Palmeiras Prime 2. É um empreendimento super bem localizado. Ele fica bem no coração da Coama, ali na Mário Andreasa. É um empreendimento com 2 quartos. A gente tem aí 52 metros quadrados, super bem divididos. Empreendimento completo com toda a área de lazer, com tudo que a Canopus tem para oferecer. E o melhor de tudo, que são as facilidades para esse mês do cliente. Você que está interessado em investir, em sair do aluguel, em comprar o seu imóvel próprio, a gente está ofertando aí uma entrada somente de R$ 499 para esse empreendimento. Então você pode trazer toda a sua documentação, que a gente vai estar fazendo a sua avaliação de crédito em menos de 24 horas e você vai poder assinar o contrato super rápido. A gente também está tomando todas as precauções aí referente ao vírus. A gente está levando somente uma pessoa para poder assinar os contratos aí com você. Toda a documentação ela vai ser recebida por e-mail. A Canopus ela também está preocupada com essa situação. Então corre para a Canopus, tem o telefone que vai passar aí para vocês daqui a pouco. Esse número vocês vão poder entrar em contato diretamente com o corretor. Deixa eu falar logo o número para vocês aqui. Muito bem, sem perder tempo, a gente fala rapidinho esse número reservado para você. Tá na tela, né? Olha lá. Tá passando na tela? 9237 6019. Olha ela reforçando. 9237 6019. A gente tem um corretor de plantão, 24 horas para te atender. Pode tirar todas as dúvidas com ele, que a gente vai estar disponível para poder fechar negócio ainda esse mês. Olha aí, minha amiga, você que tem em casa não tem mais, né, gente? Você não tem mais nem o que decidir. Sabe por quê? Porque a hora chegou, é agora, não é não? E Isso toda mesmo. semana a gente vai trazer para você, reforçando exatamente isso, esse nosso compromisso. Você que tem em casa, vai pegar esse dinheirinho e vai guardar, ó. Poupar, porque dinheiro, gente, não cai do céu não, a gente tem que trabalhar muito. Então você vai sair desse aluguel se Deus quiser, viu? 12h e 56 minutinhos, 12h e 56 minutos. Não tá fácil, meu povo, não tá fácil. A gente não estica dinheiro. Então o dinheiro que sobrar, você vai lá, ó, guardar para poder investir numa coisa que é sua, tá certo? Olha, por falar em coisa que é sua, eu adoro poder, nesse momento, interagir com você aí do outro lado. Sabe por quê? Porque pra gente aqui é uma alegria muito grande saber que você tá aí do outro lado. Olha aqui a Naja. Naja, um beijo pra você. Quem te manda um beijo aí pro meu irmão é o Enzo, ele tá fazendo aniversário hoje. Novo Horizonte, um beijo pra você, querido. Tudo de bom. Tá lá no Miritiuá. É isso? Beijo, meus amores, obrigada. Kate, boa tarde, o meu nome é Miriam, amo o programa, manda beijos aí pro meu quarteto, Gabi, Davi, Diego e Ágata. Acertei, né, todo mundo? Beijo, meu povo, obrigada.
Olha, também quero mandar um beijo para minha turma que está lá em São Bento. Um beijo, São Bento. Obrigada pelo carinho. Prima, muito obrigada, viu? Beijo para todo mundo aí. Boa tarde, Kate. Eu tô ligadinha aqui no programa, tá assistindo todos os dias. Manda beijo para os meus filhos João Vitor, Marcos André e o meu esposo André. Ele adora o programa. Que legal. Um beijo para você, André. É a Maiara. Muito obrigada, Maiara. Ó, também quero mandar um beijo pro pessoal do Monte Castelo que tá assistindo aqui ao nosso programa, ó. Um beijo. Alô, Mara Napoleão. Cadê essa princesa da Rebeca? Manda beijo pra ela. Alô, Tiagão. Beijo pra você também. Seja muito bem-vinda à nossa cidade, viu? Obrigada. Ei, Kate, manda beijo aqui pra mim. É o Gabriel, tá fazendo aniversário. E aí, Kate, eu tô aqui no Maracanã. Ó, quem tá mandando é a Preta. Deve ser uma pessoa próxima, né? Beijo, beijo para todo mundo do Maracanã também. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui pra gente continuar. Loenzo, um beijo para você, tá no bairro da Alemanha. E o povo não para, gente. Aqui é uma sequência gigantesca, graças a Deus. Você continua aqui com a gente no 9196-8622, inclusive mandando perguntas, porque agora a gente vai falar sobre alimentação, coisa importante, né? Alimentação, gente, é algo muito importante, não só para esse momento não, tá? A gente precisa, sim, tomar muitas precauções, depende da gente, né? Na hora de se prevenir contra esse novo coronavírus, uma delas, você sabe qual que é? É a alimentação, aquilo que a gente ingere no nosso dia a dia. Afinal, o que consumir diariamente para poder aumentar a nossa imunidade e assim preparar o organismo no combate às doenças. Tenho certeza que você deve estar se perguntando isso todos os dias. E exatamente por isso, sobre o assunto, a gente vai bater um papo hoje com o nutrólogo, o Dr. Clevison Araújo, já está por aqui. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Doutor, vamos lá. Todo mundo agora está muito preocupado, né? Deveria ser uma preocupação de todos os dias, mas que bom que essa preocupação surge num tempo também considerado importante. A gente precisa ter um corpo preparado, né? Não só por conta desse vírus, mas por conta de qualquer doença. Não, sim, claro. Como eu estava comentando e comento com algumas pessoas, o coronavírus veio para alertar para algumas coisas boas do seu cuidado, do seu higiene pessoal, da sua qualidade de sono, da sua qualidade física e da sua qualidade alimentar, saber o que você ingere. Porque se você faz uma alimentação mais rica em nutrientes, mais ricos em algumas vitaminas e minerais, você deixa o seu sistema imunológico, que é o seu setor de defesa, mais resistente, lhe ajudando a tentar combater qualquer doença que surja, inclusive, claro, o coronavírus. No caso, de vez de você fazer uma forma mais grave dele, você tentar fazer uma forma mais branda ou às vezes nem perceber que está doente. Olha, muitas pessoas, inclusive artistas aí, autoridades, até disseram exatamente isso. Olha, eu senti algo muito brando, né? Quase imperceptível, aquele resfriado assim, só senti uma leve dor de cabeça, alguma coisa desse tipo. E aí a imunidade é importante. É o fator imunidade, porque o que acontece? A notificação é muito subutilizada ainda, né? É precária a forma de notificação dos casos. Às vezes a pessoa tem um H1N1, não foi notificado, porque confundiu com uma virose comum, uma gripe comum. Então, dependendo da notificação, às vezes se perde esse controle. Mas se é uma pessoa que tem um sistema imunológico, uma autodefesa inata, saudável, boa, com uma boa resistência, então ele consegue entrar em contato com esses patógenos e tentar ter o melhor, como é que eu vou dizer assim, curso da doença de uma maneira menos branda, uma maneira mais branda, menos grave. Agora, doutor Clevison, o senhor que é nutrólogo, o senhor estudou, o senhor é médico. Sim. Preste atenção, num momento, num cenário como esse, a gente está vendo de forma muito recorrente na internet diversas receitas mirabolantes circulando por aí, o que é um erro, o que é um perigo, e muita gente ainda vai comprando essas ideias um tanto quanto loucas, inclusive. Tem algumas coisas ali que dá para se aproveitar. Um exemplo, você fazer uso de frutas secas, frutas cítricas, tipo laranja, limão. É bom para o seu sistema imunológico, ajuda, entendeu? Fazer uso da acerola, comer uma vinagreira, alguns legumes e verduras que acabam lhe ajudando. Acrescentar no seu prato a cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. Agora, então, doutor, tem coisas que vai. Agora, dizer que isso aí vai fazer a mágica, eu vou lhe dar bem aqui uma receita que disseram aqui que está rodando na internet. E aí o senhor vai me dizer para quem está em casa, até como uma forma de alerta. Tá rolando aqui, inclusive, a Rafaela Pedrosa.
Ela só faltou dizer aqui de onde, Rafa. Ela tá falando que ela é de Bacabeira. Depois fala aqui o bairro, que é pra gente falar certinho. Tá rolando na internet, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, uma receita que utiliza abacate que deve ser passado na área do pescoço. Olha, sinceramente, eu desconheço. O abacate tem propriedades anti-inflamatórias. Não Ou a é pra fruta, ingerir. você comendo a fruta, não passando no seu corpo. Agora, tem alguns estudos que mostram que, às vezes, o óleo essencial do abacate, como tem o óleo essencial do abacate, pode ter essa ação anti-inflamatória tópica. Ok, Mas o óleo essencial, que é como se fosse o extrato mesmo na coisa, não passar a fruta em si. Gente, olha, muita atenção, porque a gente até sorri, porque são tantos absurdos, né? Tem e coisa. aí, você não pode sair acreditando em absolutamente tudo que está vendo por aí. A orientação do Dr. Clebson aqui, frutas cítricas, você ingerir, não passar pelo Isso porque as frutas cítricas têm um alto teor de vitamina C, que é um antioxidante natural pra gente, que é bom pro fator imunológico. Muito bem. Entendeu? Olha, você que está em casa, pode mandar sua pergunta aqui no 91968622. Eu quero mandar um beijo aqui para Josicléia, está participando com a gente aqui, mas também quero fazer uma pergunta aqui, que é a dona Maria Jussara. É assim? Ou Jussane? Não ficou muito claro. Ela está lá no bairro da Alemanha, ela está perguntando se idosos têm restrição nesse momento para a alimentação. Não, pelo contrário. Não, restrição de alimentos ruins. Restrição de alimentos inflamatórios, alimentos industrializados, bobagem. Agora, o idoso ele tem que comer muito saudável de maneira mais natural possível, até porque é bom para ele, entendeu? Então tem que ter essa cautela, porque a gente vê às vezes idoso que só quer comer pão, só quer comer farináceos, sabe? Não é uma alimentação saudável para o idoso. Uma alimentação saudável para o idoso tem que ter mais fibras, mais legumes, mais frutas, mais uma quantidade proteica adequada para o metabolismo dele ou para a sua doença de base. Agora, doutor, o outro lado dessa história também é a correria. Por exemplo, né? Eu não me alimentei bem toda a minha vida. Aí, a partir de agora, eu começo a me entupir de uma série de coisas durante todo o dia. Existe algum fator que vai fazer mal? Ou como é que tem que ser feito essa administração? Tudo em excesso faz mal. Não interessa se é a melhor coisa do mundo, mas sendo em excesso vai acabar dando sobrecarga e vai ser mal. Tipo, a gente tem visto nas mídias. O soro da imunidade. Você já deve ter visto isso, né? Sim. O que é o soro da imunidade? Vai combater coronavírus? Não, gente, isso é fake. Não tem como combater. Agora, se a pessoa me dissesse, não, aqui naquele soro ali eu coloquei uns minerais, umas vitaminas, uns óleos elementos que vão auxiliar a tentar fortalecer o seu sistema imunológico, perfeito. Agora, combater virose ou coronavírus, não existe isso. Então, é a mesma coisa da alimentação. Passei 30, 40 anos fazendo tudo errado. Vou comer tudo de uma vez? É capaz de até o seu organismo não aceitar e você ter alguns distúrbios até gastrointestinais ou outras coisas, entendeu? Sim, olha, e você que está em casa, muita atenção também com relação a suplementos, né, doutor? Isso, porque a gente está vendo uma histeria. Porque saiu alguns estudos, até da época da China, que foram utilizadas vitamina C em altas doses. Realmente, porque vitamina C é um antioxidante. Mas por isso eu vou me entupir de vitamina C? Não. O excesso dela vai ter uma sobrecarga e pode até provocar pedras renais. Olha aí, outro problema. Exato. Tenta fazer uma coisa prejudicando outra. Não se automedique. Procure um profissional, entendeu? Um nutrólogo competente, uma nutricionista competente, ou um médico competente que entenda, que possa lhe auxiliar e você saber que melhor vitamina você pode utilizar para tentar lhe ajudar no seu fator imunológico. Nada de excessos, nada de exageros. Olha, doutor, tem mais uma pergunta antes da gente encerrar. O Ezequiel está aqui na Camboa, aqui pertinho da gente, sobre frutas. Quais são as frutas indicadas nesse momento? Todas as frutas têm uma bela indicação. Vamos ver as frutas que nós temos na época. Mas as frutas, limão, laranja, tangerina, abacate, entendeu? Carambola. Então, depende da fruta que você tenha seu acesso. Não se restringe a esta fruta aqui é boa, então vou comer apenas essa. Não. Quanto mais você diversifica, melhor você está dando uma variedade dos nutrientes para o seu organismo. E essa variedade é que vai fazer o equilíbrio e vai ajudar o seu sistema imunológico. Então, não se prenda a uma única fruta. Muito bem, só para a gente encerrar, me ocorreu agora uma dúvida, porque muitas vezes a gente está num resfriado, numa gripe, num processo, né? Processo gripal. Processo gripal. Muito bem. Nesse momento é natural que as pessoas não tenham fome, ou então diminuam aí. O que é o correto? E aí vai da criança até o adulto. É sempre oferecer? Não, o correto você precisa se alimentar, só que, claro, faça uma alimentação leve,
Evite aqueles alimentos muito gordurosos, alimentos muito pesados, evite os alimentos pró-inflamatórios, como a gente chama, entendeu? Então você tem que fazer uma alimentação leve e vai se alimentando no decorrer do que você vai melhorando o seu fator de recuperação fisiológica e o seu apetite. O ato de não comer pode até prejudicar, entendeu? Porque quando você não se alimenta, você enfraquece, né? Você vai enfraquecer, você vai ter catabolismo, você vai ter perda de massa muscular. E a perda de massa muscular é perda de fator do sistema imunológico. Então não vai acabar lhe prejudicando. Muito bem, olha, doutor, em razão do nosso tempo, vou precisar encerrar a nossa entrevista. Hoje a gente bateu um papo sobre a alimentação, sobre esse fator importante que é a imunidade. Para quem está em casa, eu queria que o senhor deixasse um recado. A gente está com um público gigantesco, famílias inteiras, crianças, idosos. Para quem está em casa, eu digo o seguinte, vamos respeitar as recomendações. Gente, o coronavírus é mais um vírus que surgiu, só que nós já temos aí a dengue, o H1N1, só que a diferença é que o coronavírus ele tem uma disseminação muito rápida, com uma evolução mais rápida ainda. Então, essas recomendações que foram feitas de fazer o isolamento, a quarentena dos colégios, das faculdades, eu achei super assertivo. Sim. Por quê? Vamos evitar de fazer aquele surto pandêmico da doença. Entendeu? Então, só que eu vejo, às vezes, pessoas de quarentena no shopping, pessoas de quarentena num bar. Gente, não cometam praia. isso. O que é que eu lhe recomendo? Fique na sua casa, no seu leito familiar, se proteja, tome seus cuidados, melhore a sua alimentação para tentar fortificar seu sistema imunológico. E se caso você tenha algum sintoma gripal, máscara. Veja a máscara para evitar você disseminar, porque a gente não sabe se é um vírus comum ou se é o corona ou qualquer outro patógeno, entendeu? Então, máscara e, dependendo dos sintomas, procurar auxílio médico para poder fazer o diagnóstico precoce e a notificação. Porque se faz a notificação e descobre que é o corona, você e sua família têm que ser isolados e, de preferência, todas as pessoas com quem você teve contato para evitar a disseminação. Porque eu acredito que todo mundo vai pegar, acredito até que sim. Agora, tem que saber de maneira ordenada, porque se for todo mundo, nós vamos ter um colapso no sistema de saúde. E esse colapso que é o pavor, e o que entendeu? todo mundo quer que se evite. Então, fazendo uma alimentação saudável, cuidados e a prevenção, o seu higiene pessoal e a sua reclusão social na medida do possível. Gente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada sempre pelo seu conhecimento, a gente contando aqui com a sua gentileza de estar com a gente. Muito obrigada, a gente vai aguardar para o senhor voltar aqui com a gente. Será um prazer. Você que tem em casa, prestou atenção, né? Lá no nosso portal M610, você continua acompanhando também toda essa cobertura que a gente está fazendo a respeito dos números, dos casos e também das ações que vêm exatamente para reforçar a prevenção contra o coronavírus aqui, ó, na nossa capital, em todo o nosso estado. Afinal de contas, a gente precisa cuidar do nosso quadrado, né? 13 horas e 10 minutinhos, 13 horas e 10 minutos. Olha, você que tem em casa, participa com a gente, 9196-8622, 9196-8622. Olha, é um minutinho, eu prometo, na volta, a gente volta falando aqui das nossas mensagens. Não sai daí não, tá? Porque daqui a pouco a gente volta atualizando os números de desabrigados em razão das chuvas em Imperatriz. É um minuto. Tô de volta com o nosso Hora D, são 13 horas e 14 minutinhos, 13 horas e 14 minutos e eu tô de volta para trazer um recadinho todo especial para você que tá em casa, você que tá aí assistindo a gente. Olha esse recadinho, é um recadinho para você que é mamãe. Isso mesmo, a atenção de todas as mamães eu quero agora, porque se você tem filhos com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar, ou então conhece alguém que tem filhos com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar também? Então, anota esse número, porque é para você. Você liga aí para Alfaprev no 981170117. Você pode vir a receber até R$ 4.200. Mas olha, atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, tá? Mesmo que esteja trabalhando atualmente. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, você não deixa de ligar
ligar agora, tá? Atendimento em todo o nosso Brasil. Alfaprev 981170117. Anota aí, tá? É recadinho especial para você, mamãe. Mas olha, são 13 horas e 15 minutinhos, 13 horas e 15 minutos. Vambora, porque tem mais uma informação importante, gente. Dando conta de todas essas alterações que a gente está vivendo, a Via Sacra, que é realizada tradicionalmente todos os anos, foi adiada aqui em São Luís como uma forma de prevenção ao novo coronavírus. O espetáculo, que chegaria à sua 39ª edição e seria realizado, então, em abril, foi adiado para o mês de setembro, tá? Então tá aí essa informação, você pode conferir os detalhes dela lá no nosso portal MA10. E lembrando mais uma vez que em todos os programas aqui da sua TV Difusora, você acompanha aí toda a cobertura que a gente vem fazendo sobre a situação, tá, de prevenção e também dos casos suspeitos do coronavírus. 13 horas e 16 minutinhos, 13 horas e 16 minutos. Agora a gente vai à Imperatriz saber do repórter Paulo Negrão a atualização das famílias que estão desabrigadas em razão das chuvas cada vez mais intensas. Depois do último temporal do final de semana, em Imperatriz, há pelo menos cerca de 62 famílias desabrigadas na cidade, o equivalente a um total de 185 pessoas. A dona Francisca, que é moradora do Parque Alvorada, conseguiu resgatar poucos móveis da sua casa. A geladeira e o fogão. O resto acabou tudo. Neste abrigo cedido pela igreja, 15 famílias estão sendo ajudadas. Entre adultos e crianças, o local virou um ponto de refúgio para dar assistência às pessoas que sofreram com os 235 milímetros de chuva. A Antônia, grávida de 7 meses, mesmo com a casa destruída, não se deixou abalar totalmente com a situação. Rapaz, acho que lá só tem lama agora e o resto de roupa que tinha lá. Que lá acho que não tem mais nada, que a água levou foi tudo. Agentes de saúde estão visitando os locais que os desabrigados se encontram e dando a assistência médica necessária. Estamos aferindo pressão, entregando também o medicamento. Quem está necessitado de medicamento, a gente está fazendo essa entrega do medicamento. A enfermeira está consultando, o médico também já passou por aqui consultando. Então a gente está dando essa total atenção a eles. De acordo com a Defesa Civil, 25 agentes e demais órgãos estão monitorando 4 pontos críticos da cidade. Só lembrando que a Defesa Civil não está só nesse trabalho. Temos a parceria do Corpo de Bombeiros, temos a parceria dos Bombeiros Civis, temos a parceria do Exército, temos a parceria de civis ajudando, aí, tanto no Parque Alvorada, como aqui no Porto da Balsa, como na Cafeteira, como ali na região da JK. O Corpo de Bombeiros de Imperatriz está tendo cuidados especiais para o monitoramento do Rio Tocantins, com a liberação das comportas da hidrelétrica de Estreito. O Rio Tocantins está sendo monitorado 2 vezes por dia, a fim de que a gente consiga se antecipar e, quando for o caso, fazer a imediata retirada das famílias. Outra luta, né? E uma luta grande aí do povo Imperatriz em toda essa região tocantina. São 13 horas e 18 minutinhos, aliás, 13 horas e 19 minutos. A gente está com você, viu, desde o meio-dia, e isso é de segunda a sexta-feira na nossa missão diária, que é de informar. Mas olha, gente, ainda falando sobre toda essa situação causada pelas fortes chuvas, não só na nossa capital, mas também em todo o nosso Maranhão, um trecho da BR-222, na altura do município de Açailândia, próximo à comunidade do Piquiá de Baixo, rompeu a ponto de deixar moradores completamente isolados. A Polícia Rodoviária Federal precisou isolar a área e também desviar o tráfego. Na entrada do município de Açailândia, distante 70 quilômetros de Imperatriz, a faixa na rotatória sinaliza o risco mais à frente. Saindo da BR-010, sentido a 222, a chuva do último final de semana deixou uma marca. Mas onde passa agora toda esta água era um trecho da BR-222. Mas até chegar neste ponto, muita água já tinha passado por aqui. Quando eu vim de manhã já estava com essa cratera. Inclusive eu tinha uma corrida para fazer 9 horas da manhã, aí não teve como fazer porque teve. E tem umas estradazinhas ali que passa, mas lá tá tudo.
começou com uma enchente próximo à comunidade do Piquiá de Baixo. Como toda a água ficou concentrada na parte mais baixa do bairro, não demorou muito para a estrada romper. Todo o caso deixou a comunidade assim, isolada. Agentes da PRF, Polícia Rodoviária Federal, interditaram o local e reorganizaram o trânsito. Logo após a interdição, uma equipe do DENIT veio até o local e realizou uma vistoria e encaminhou um plano de gerenciamento deste tipo de caso para que ainda esta semana seja revitalizada este ponto da BR-222. Hoje pela manhã já solicitei a solução emergencial, já está em andamento, já foi formulado o processo. A supervisão do DENIT já nos garantiu a solução. O corte aconteceu no quilômetro 660, local chamado Rio do 40. A extensão é de 80 a 100 metros, com uma altura de 5 metros. Nós recebemos informações de pessoas que moram na região que existem vários açudes que, com as constantes chuvas que se precipitam, eles romperam, então a vazão aumentou de forma considerada. Nós vamos criar uma pista alternativa para que o trânsito flua, enquanto a gente trabalha do outro lado. Mas eu creio que no máximo entre 2 a 3 dias o trânsito já está fluindo normalmente. Muito bem, 13 horas e 21 minutinhos e uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um acidente na BR-316 no Maranhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu nesta terça-feira, portanto ontem, entre as cidades de Caxias e Timon, quando um carro de passeio e uma caminhonete colidiram transversalmente. Ainda de acordo com a PRF, o carro de passeio trafegava sentido decrescente de Timon, sentido Caxias, quando no quilômetro 590 da BR-316 reduziu para o acostamento para fazer uma manobra e não percebeu o condutor da caminhonete. O motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu e acabou colidindo e em seguida capotando. Então tá aí as imagens fortes e a gente reitera mais uma vez também esse período de chuvas. É necessária a atenção, E uma atenção permanente ao dirigir sabendo que está chovendo. São 13 horas e 22 minutinhos, 13 horas e 22 minutos. Alô, Denilton, querido, um beijo pra você, viu? Espero que você já esteja se recuperando aí rapidinho, tá? E volta aqui pra gente. Denilton, que compõe aqui a nossa equipe do Hora D, tá todo mundo aqui com saudade, viu? Inclusive Judson, todo dia fala aqui. Tá pedindo pra gente mandar os parabéns pro professor da UEMA, José Ricardo Teles. Olha ele aqui, José Ricardo Teles, todo galã ele, né, gente? Tá de parabéns, professor. Um beijo no coração, viu? Um beijo, obrigada pelo carinho. Também quero mandar beijo e aqui registrar rapidinho aqui, ó. Olha essa imagem, esse é o Ezequiel, lá de Catu. Dá pra mostrar? Dá, né? Ezequiel, querido, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Ele disse que todo dia ele tá assistindo aqui com a gente o Hora D. Obrigada pelo carinho, tá? Ô, Kate, eu também tô fazendo aniversário. Cadê o nome? Não botou aqui pra gente dizer? Manda aqui rapidinho, tá? Por favor, Kate, coloca a minha foto. Ó, nunca colocaram a minha foto. Calma, não briga com a gente. Olha aqui, ó, José. É o José da Quiola. Kate, você tá linda. Coloca a minha foto, eu coloco. Mas eu tô tentando. Ó, prometo que eu tô tentando, só que não abriu ainda. Mas é o José lá da Quiola. Gente, eu vou rapidinho pro intervalo, dá tempo que é logo que eu chame Olha, vamos fazer aqui rapidinho mais uma informação, dando conta, inclusive, de situações que vêm acontecendo aqui na nossa capital. Olha, na noite de ontem, terça-feira, foi registrado um latrocínio lá na unidade 205 do bairro Cidade Operária, aqui em São Luís. A vítima, identificada como Ana Cristina Souza Castro, de 30 anos de idade, ela levou um golpe de faca na altura do pescoço, após os criminosos terem roubado o celular dela. De acordo com testemunhas, o latrocínio foi praticado por 2 criminosos. A vítima era moradora do bairro da Cidade Operária, mas até o momento nenhum dos criminosos foram localizados. A polícia segue investigando esse caso, inclusive a gente obteve informações de que ela estava caminhando quando foi abordada aí por esses criminosos e ela não esboçou, gente, nenhuma reação, absolutamente nenhuma reação e ainda assim mataram, né? E de forma tão cruel, com um golpe no pescoço. Triste, lamentável. Tô indo para um rápido intervalo, já eu volto aqui, ó, no nosso 91968622. Não sai daí não, tá? Fica comigo.
Estamos de volta com o nosso Hora D e eu quero convocar você aí do outro lado por um alerta importante, tá? Você sabe que a gente aqui no nosso Hora D levamos para você a informação do centro de testagem que funciona agora lá no bairro do Diamante aqui em São Luís. Mas olha, gente, muita gente está indo para lá procurar para poder fazer o teste do coronavírus. Calma, tá? Você não pode sair de casa porque você está apresentando um sintoma leve e ir atrás desse teste. Você vai lá só se você tiver tido contato direto com alguém que você tenha informação precisa, que esteve em algum local, cidade, país, que de repente também tenha tido contato com alguém que já tenha sido diagnosticado com a doença. Não faça isso. Não saia da sua casa para ir procurar o teste se você está com sintomas leves. Quais são os sintomas? Febre, dor na garganta, dor no corpo, aquele sintoma, gente, forte, mas pode ser um sintoma que venha com febre. Mas calma, se for leve, fica em casa. Não vá atrás para fazer esse teste, porque aí, gente, você entope um local e impede que outras pessoas que estão apresentando sintomas graves tenham, então, a chance de poder fazer esse teste, tá? E ainda corre o risco de ser infectado, tá bom? Então fica em casa, tranquilo, vai administrando, porque essa é a melhor saída. Vá caso você tenha, de fato, certeza que teve contato, tá bom? Vamos rapidinho, que dá tempo aqui da gente mandar beijo pro povo. Inclusive lá no Instagram, Kate Almeida Oficial, você pode me acompanhar lá, tá? Carlos José Davi, um beijo da tia. Carla, muito obrigada pela consideração de todos os dias estar por aí, tá? Ivonete, também quero mandar um beijo para o Raimundo Pinto, que tá lá no Brejo. Natiandra, um beijo para você também. Professor Ted Anderson mandou aqui pra gente uma foto, que legal. Ricardo Franklin, Suelma Silva. Também quero mandar beijo para o Carlos Berg. Rodrigo Maia, um beijo para você também. Obrigada pelo carinho. Márcia Souza, Tony, Paulo Aires, Reinaldo Tomás, que está lá em Barreirinhas, trabalhando lá no restaurante. Muito obrigada pelo carinho também. Quero mandar um beijo também para o pessoal que está trabalhando agora lá na Bacute. Né? Um beijo pra vocês. A Mara Napoleão mandou aqui pra mim, tão engraçada, ela bota lá na difusora pra assistir a minha amiga Kate. É isso mesmo, um beijo pra todo mundo aí, tá bom? Ó, até quero mandar registrar o nome, o Endel, beijo pra você, viu? Muito obrigada, você que tá em casa também, tá participando no 91968622. Muito obrigada pelo carinho. Já vou me aproximando aqui pertinho de vocês, porque você já sabe, né? Já tá dando nosso horário, mas antes disso, eu vou continuando com a Ana Helena, mandando beijo pro primo Benjamin, e assiste o programa todos os dias. Um beijo pra vocês. E Kate, eu sou fã número 1, Nayara, moro lá no São Raimundo. Meu sonho é conhecer vocês. Vem pra cá. Ó, tá mandando um beijo pra Sara também. Obrigada pelo carinho. Tem gente aqui chorando. Não chora, não. Boa tarde, Kate. Cadê o nome, gente? Santa Inês, um beijo pra vocês. Muito obrigada. Moro no Village dos Pássaros 2. Oi, Kate. Mostra minha foto, não vai dar tempo. Um beijo, gente. Obrigada. Ó, adoro o programa Night Som. Um beijo pra você. Gente, tem que ir embora, mas amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta a partir do meio-dia. Você acompanha aí o nosso Jornal da Difusora, logo mais à noite, toda a programação falando sobre saúde, tá? Te cuida, fica em casa, não tá de férias e amanhã a gente se encontra. Tchau, gente. Fica com Deus. Beijo, Maranhão. Tchau.